Então, gente, eu vou estar agora falando sobre estrutura condicional, sobre o if, o elif e o else, né? A gente vai entender como é que monta uma condicional, né? Como usar os operadores para montar uma condicional e entender como é que funciona ela e como é que a gente pode estar usando essa estrutura nos nossos programas. Aqui eu tenho alguns operadores lógicos que a gente usa para fazer as condições em uma estrutura condicional. A gente tem o sinal de igual igual, que é quando a gente quer saber se dois valores eles são iguais, né? No exemplo aqui eu tenho 5 igual a 2, que é basicamente querendo saber se 5 é igual a 2, né? A gente também tem o sinal de maior que. Então, no exemplo aqui eu tenho 5 maior que 2, né? No caso eu quero saber se 5 é maior que 2. É uma verificação que eu estou fazendo. Também tem o sinal de menor que é o inverso do maior que. E eu tenho também o maior ou igual. Então aqui é tipo, no exemplo tá aqui, 5 maior ou igual a 2. Então se ele for igual ou for maior, retorna verdadeiro. Também tem um sinal de menor ou igual, que também é idêntico ao anterior, ele só muda, né, a verificação, se é menor. E a gente também tem o diferente. Então, quando eu quero simbolizar, quero verificar se dois valores são diferentes, eu uso essa exclamação com um sinal de igual. Então, ali, por exemplo, eu quero verificar se 5 é diferente de 2. Aqui eu coloco que toda condição ela precisa retornar verdadeiro ou falso. Então, aqui eu tenho dois exemplos para ilustrar isso. Aqui no primeiro eu tenho if 5 maior que 2. Então veja que a expressão, né, a condição que eu estou dando é se 5 é maior que 2. E a gente consegue responder com verdadeiro ou falso. 5 é maior que 2? Verdadeiro. Então essa expressão ela retorna um valor verdadeiro ou falso. Então ela condiz, né, ela é válida na estrutura condicional. Já no segundo exemplo que eu estou usando a função de transformar o texto em maiúsculo, eu não tenho um retorno de verdadeiro ou falso. Eu não consigo, né, expressar isso como verdadeiro ou falso. Então, essa expressão aqui ela é inválida numa estrutura condicional. E o que eu quero dizer com isso é, toda vez que você montar uma condição, se pergunta na sua cabeça se você consegue responder aquilo com verdadeiro ou falso. Né? No primeiro exemplo, temos 5 maior que 2, eu consigo falar verdadeiro. 5 é maior que 2. Já no segundo caso, eu não consigo responder nem verdadeiro nem falso. Então, essa condição, né, ela é inválida, ela não funciona. E agora aqui eu criei uma situação para a gente entender como é que é a lógica da estrutura de condição, né? Então, imagine a seguinte situação. Você está lá, sua mãe te pede para ir no mercado e ela dá as seguintes ordens. Se tiver biscoito de morango, você traz o biscoito de morango. Caso não tenha o biscoito de morango, você veja se tem o de chocolate. E se tiver, traga. E caso não tenha nenhum nem outro, não traga nada. Então a gente percebe aqui que existe uma certa hierarquia nas verificações, né? Como assim? Porque primeiro ela pede para a gente verificar se tem o biscoito de morango. E aí, caso não tenha, a gente tem que verificar se tem o de chocolate. A gente só vai verificar se tem o de chocolate caso não tenha de morango. E caso não tenha nenhum, a gente não leva nenhum, né? Então, assim, a gente primeiro vai verificar se tem de morango. E aí, caso essa condição não seja verdadeira, ou seja, caso não tenha biscoito de morango, a gente vai para a segunda, que é verificar se tem de chocolate. E aí, caso não tenha, ou seja, se não tiver nem de morango e nem de chocolate, a gente não leva nenhum, né? A gente vai para a última condição, né? Então, a gente vê aqui no pseudocódigo, se houver morango, ou seja, se tiver biscoito de morango, a gente leva o biscoito de morango. Caso não tenha, a gente parte para a segunda condição. Se não, se tiver de chocolate, a gente vai levar biscoitos de chocolate. E caso não tenha nenhum, a gente não vai levar nada. Então, na ordem, primeiro a gente vê se tem de morango. Se tiver de morango, a gente leva o de morango e ignora os outros.
Se não tiver de morango, a gente parte para a segunda condição, e é verificar se tem de chocolate. E caso a segunda condição seja atendida, ou seja, se tiver de chocolate, a gente leva biscoito de chocolate. Agora, caso nenhuma das condições sejam verdadeiras, ou seja, se não tiver nem biscoito de morango e nem de chocolate, a gente não vai levar nada. Agora eu trouxe outra situação, porém dessa vez utilizando Python para a gente ver, né, o funcionamento. Então, um aluno colocará suas 3 notas em um sistema e o sistema fará a média desse aluno e informará se ele foi aprovado, se ele está em recuperação ou reprovado. Então a gente vê aqui que no sistema a gente tem os 3 inputs ali para receber a nota do aluno. A gente tem uma variável de média que faz todo o cálculo para pegar a média desse aluno, né? Mas a parte que interessa é sobre a condicional aqui, os ifs, para ver se ele foi aprovado, está em recuperação ou está reprovado. Então aqui a gente tem no primeiro if média maior ou igual a 7, né? A gente está aqui verificando se a média ela é maior ou igual a 7. Caso a média ela atenda essa condição, né, vai imprimir na tela aprovado. Caso não seja, ele ainda vai fazer outra verificação. Vai ver se a média ela é maior ou igual a 5. Então, caso não seja maior ou igual a 7, ele ainda vai ver se é maior ou igual a 5. Caso seja, vai printar que ele está em recuperação. Agora, caso nenhuma das condições acima sejam atendidas, vai reprovar. Então, aqui nessa estrutura de if, elif, else, a gente primeiro faz a verificação do if, e caso seja verdadeira, ele vai printar aprovado e vai ignorar todas as outras, ou seja, vai executar só o que tiver dentro do bloco if. Caso não seja, e caia na outra condição, na segunda, onde está verificando se a média é igual ou maior a 5. Caso ali seja verdadeira, ele vai executar o que tiver ali dentro do bloco e vai ignorar o else. O else ele não vai ser executado, o que tiver dentro do else não vai ser executado, né? E aqui, né, eu coloco que cuidado quando você quiser usar essa estrutura assim de if, elif, else, para não fazer 2 ifs independentes, né? Porque nesse caso aqui que eu estou mostrando, caso a nota seja 8, né, caso a média seja 8, ele vai entrar no primeiro if, né, que está verificando se a média é igual ou maior que 7. E também vai entrar no segundo if, que está vendo se a média é maior ou igual a 5. Então, se a primeira for atendida, essa segunda não vai ser ignorada, porque já se trata de outro if, e não é uma segunda condição do mesmo bloco, né? Então é importante a gente estar prestando atenção para não cometer esses erros na hora de estar fazendo o programa. E aqui eu coloco que é possível criar um if sem elif ou sem else. O if ele pode funcionar de forma independente, sem o elif e sem o else. Então, caso você coloque uma condição que não seja atendida, que não seja verdadeira, ele só vai ignorar e vai continuar a execução do programa normalmente, sem executar os códigos que estão ali naquele bloco do if. E aqui também eu coloco que não é possível criar um elif ou else sem o if. Então, é possível criar um if sozinho, é possível criar um if com um else, é possível criar um if com um elif, mas você não consegue fazer um elif sem um if e nem um else sem um if. E no final eu digo para vocês que pratiquem, que é na prática que a gente absorve melhor as coisas, né? Em caso de dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim ou podem esperar os momentos que eu vou fazer monitoring online ou presencial para você estar tirando sua dúvida. Mas de qualquer forma, entre em contato comigo que a gente tira a sua dúvida e é isso.